Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Está cooperando conosco pela primeira vez o nosso irmão Jair. Levanta a mão, irmão Jair. Onde está o irmão Jair? Deus abençoe sua vida. É motivo de alegria estar aqui mais uma vez, pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse mês, eu lembrei a minha esposa, vou ser breve, os irmãos já podem se assentar. Esse mês eu lembrei minha esposa que nós estávamos fazendo 5 anos de casamento, mas foram 5 anos de casamento com o Senhor Jesus Cristo. Há 5 anos atrás, eu estava aí sentado, onde os irmãos estão sentados nesse momento, e quando o pastor fez o apelo, eu já não estava mais aguentando, e minha esposa também já não estava mais aguentando, e decidimos servir ao Senhor Jesus Cristo. Para algumas pessoas que vinham de fora, falaram para a gente que seria difícil, que o crente sofre, que a obra é difícil, que com Deus não se brinca. Será que não está muito cedo? Será que não está tarde demais? Algumas pessoas vieram até pensar, falando, nada, isso daí, porque os ímpios pensam assim da gente. Falam, nada, isso aí não é crente não, isso aí é fogo de palha. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a chama que se acendeu há 5 anos atrás, não se apagou e nem se apagará até os dias de hoje. Glórias a Deus. Estamos servindo ao Senhor, não me arrependo, faria tudo de novo, até mais cedo, se fosse possível. Através de estar servindo ao Senhor, já fomos muito abençoados, assim como o irmão que deu testemunho agora, o Marcos, desde o meu namoro, noivado, casamento, e ainda creio que vai continuar. A obra não parou por aí, Deus tem nos abençoado grandemente nesta terra. Glórias a Deus. Gostaria que os irmãos que podem, coloquem-se de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus. Estamos iniciando uma campanha, cujo tema é Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra se encontra no livro de Josué, capítulo 24, de versículo 15. Livro de Josué, capítulo 24, de versículo 15. Todos que encontraram, digam amém. Glórias a Deus. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, já teve testemunho esta noite de vitória, Senhor. Já te louvamos, Senhor, e engrandecemos, Senhor, o teu santo nome, Pai. Agora, Senhor, te peço, ó Pai, que venha nos alimentar, Senhor, com o maná do alto céus, ó Pai. Um alimento espiritual, Senhor, que é a tua palavra, Pai. Ó eterno e poderoso Deus, honra, Senhor, essas pessoas, ó Pai, que estão aqui, Senhor, ó eterno e poderoso Deus, buscando, Senhor, a tua face, que já estão, Senhor, de coração aberto, de coração aquebrantado, esperando de ti, Senhor, uma palavra do alto céus, ó Pai.
Oh, eterno e poderoso Deus, me usa, Senhor, nesse momento, Senhor, como o menor vaso de tua casa, ó Pai, porque sou barro em tuas mãos, Senhor, e o lugar mais alto que posso chegar é junto da planta dos teus pés, ó Pai. Abre, Senhor, nesse momento, olhos espirituais para os seus filhos que aqui estão, ó Pai, e fecha os olhos carnais, ó Pai, para que a palavra, Senhor, seja introduzida, ó Pai, para que os seus filhos venham sair esta noite alimentados, ó Pai. Desde já, Senhor, já agradeço por essa rica oportunidade. Os irmãos podem se aceitar, dando uma rica salva de palmas para o Senhor Jesus. E calabras terra. Glórias a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Glórias a Deus. Gostaria de trazer uma mensagem em cima dessa última parte deste versículo, onde Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gostaria de pegar essa frase e dividir em 3 partes. Eu, minha casa e serviremos ao Senhor. Repitam comigo: eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Glórias a Deus. A primeira parte, quando Josué diz eu, primeira pessoa do singular, ele está falando eu. Nós devemos reconhecer que somos inteiramente dependentes de Deus. Para isso, quando decidimos servir ao Senhor Jesus Cristo, o que acontece em nossas vidas? Passamos ali agora por um processo de transformação. Quando estamos servindo ao Rei dos Reis, passamos por um processo de descontaminação do mundo lá fora. Muitas das vezes é um processo árduo, muitas das vezes é um processo dolorido, muitas das vezes é um processo difícil. Mas Deus vai lapidando cada um como deve ser feito, assim como uma pedra preciosa, para que venha produzir bons frutos. Nós que estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo, devemos sempre nos preocupar em dar um bom testemunho. Muitas das vezes, nos preocupamos se vamos um dia pregar, se vamos um dia manejar da palavra, mas muitas das vezes, tem pessoas que vêm até a igreja e querem conhecer o Deus ao qual eu sirvo, o Deus ao qual você serve, não é através da palavra, mas é através do seu testemunho, sua conduta de vida na terra. Pois eu falo para você esta noite, que está aqui, que veio buscar a presença do Senhor Jesus, que sobre a sua vida há uma responsabilidade muito grande. Muitas das vezes, o ser humano, quando você coloca uma responsabilidade em cima dele, ele tenta dar uma esquivada, ele tenta dar um jeitinho e sair fora, mas com Jeová não é assim. Você que está aqui esta noite, é responsável, é o principal, é o responsável direto da salvação da sua família. Porque você está aqui esta noite como ferramenta. Quem já viu uma ferramenta trabalhar sozinho, não trabalha. Ela tem que ser manejada por alguém. Se você está aqui hoje, se você é a ferramenta no meio da tua família, quem está te manejando? Pode ter certeza que é o Espírito Santo de Deus, que vai te guiar, que vai colocar as palavras certas na sua boca, para você estar pregando, para você estar evangelizando dentro da sua casa. Vai colocar palavras doces,
a colocar as palavras corretas, para você saber tratar com os seus, porque cada pessoa tem que ser tratada de uma forma. E a partir do momento que você começa a orar, a partir do momento que você começa a pedir direção para Deus, Ele vai te direcionar. Certa vez, estava eu fazendo um curso lá na ET de São Caetano, e ali o professor pediu para a gente estar nos apresentando. Aí passaram já alguns alunos lá no começo do curso e já se apresentaram com o que trabalhava, o que gostava de fazer, qual era o hobby, que idade, se era casado, se era solteiro. E quando chegou ali na minha vez, eu me apresentei, eu sou o Mel, que estou desempregado, vim estudar em busca de um emprego melhor, trabalho 15 anos na área, e fui me apresentando o que eu gostava de fazer. Procuro lugares tranquilos hoje, gosto de uma praia mais reservada, gosto de estar numa chácara ali com o pessoal da família, e fui me apresentando, só que no fim, eu falei, eu sou evangélico, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Muitos crentes, muitas pessoas, muitos cristãos, têm negado ao Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. Porque quando está dentro da igreja, que coloca uma camisa, uma gravata, uma calça social, um sapato, um vestido, um salto de 2 palmos, é de uma maneira. Mas quando chega daquela porta para fora, que veste uma calça jeans, uma camiseta e um tênis, aí fica igual o pessoal de lá de fora. Aí fica igual o pessoal que não serve aos reis dos reis. Aí fica igual o pessoal lá fora que serve o Deus errado. É a camiseta? É a vestimenta que faz a pessoa? Não, não é. Vocês têm razão, não é. Pois mesmo que você andar lá fora, de shorts, de chinelo, de boné, as pessoas têm que reconhecer que você é servo de Deus. As pessoas têm que ver o brilho nos seus olhos. As pessoas têm que ver que a sua pele é diferente. As pessoas têm que ver que mesmo no meio da dificuldade você está sorrindo. As pessoas têm que ver que mesmo quando o seu armário está vazio, quando falta dinheiro no seu bolso, você está sorrindo, você está louvando, você está acreditando no Rei dos Reis que vai mudar a situação. Porque muitas das vezes as pessoas lá se confundem, elas não entendem o que está acontecendo. Fala, Senhor, o rapaz está desempregado, mas eu acordo aqui, minha parede é junto da dele, eu ouço ele cantando, e eu que trabalho numa multinacional, eu não canto, minha família não canta, meus filhos só brigam, aqui dentro de casa é uma luta. O que acontece na vida dele? O que acontece na vida dele é que ele serve os reis dos reis. Brinca lá, terra. Essa é a diferença. Na vida do crente, na vida do cristão. Glórias a Deus. Muitas pessoas têm negado servir ao Senhor Jesus Cristo lá fora. Só querem servir o Senhor Jesus Cristo dentro da igreja. Algumas pessoas podem falar para mim, eu nunca neguei Jesus Cristo, eu tenho certeza. Até no momento que você está caminhando pela rua que você mora, com a Bíblia ali debaixo do braço, com a Bíblia na mão, com a harpa cristã, está vindo para a casa do Senhor, buscar o Senhor, louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, buscar uma resposta diante do Senhor. Aí você vê uma rodinha de amigos, ao qual lá no passado você fazia parte, mas hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, você não faz mais parte, mas você se sente envergonhado de estar com a Bíblia na mão, com a Bíblia debaixo do braço. Você se sente envergonhado de repente estar num traje social indo para a igreja e que está um pouco de calor, não importa, meu amado. Sabia que isso é uma forma de estar negando a Cristo? Aí depois que eu me apresentei, que eu falei, eu sou evangélico, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Aí já tinha passado a apresentação alguns rapazes lá e a gente não se conhecia, era uma sala nova. Aí um irmãozinho, acho que o Espírito Santo se entristeceu com ele naquele momento e tocou no coração dele.
E quando foi se apresentar outra pessoa, ele falou, eu esqueci, mas eu também sou evangélico. Aí a partir dali, que começaram apresentações das pessoas lá na sala, as pessoas sempre finalizavam, eu sou evangélico, eu sou cristão, não importa. Essa é uma forma também de negar a Cristo. Glórias a Deus. A segunda parte ao qual eu quero tocar, minha casa. Devemos nos conscientizar que a nossa família necessita, eles precisam também conhecer ao Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Deus. Porque em momento algum, a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que devemos ser egoísta, pegar a bênção só para nós, querer a salvação aqui só para nós. Mas para isso, para começar a trabalhar dentro da nossa família, você tem que estar direcionado. Para ensinar os teus familiares de como servir a Deus, você primeiro tem que aprender. Como que você vai ensinar algo se você não aprendeu? Como que você vai ensinar algo se você não praticou? Assim como um professor que vai lá, faz o curso, faz a faculdade, se forma, depois vem lecionar, ensinar crianças, ensinar adolescentes. Primeiro, para ensinar, ele teve que aprender. E a escola do Senhor se chama deserto. Deus, quando tirou aquele povo do Egito, tinha uma promessa ali na vida daquele povo, que eles alcançariam uma terra prometida, ao qual manaria leite e mel. Só que aquele povo estava contaminado. Então Deus levou aquele povo para que passasse no deserto, que é a escola de Jeová, para que viesse aprender, para que viesse se descontaminar, para alcançar então a terra prometida. Devemos nos preocupar em aprender, ter uma boa conduta, vir para a escola bíblica dominical, vir aos cultos frequentemente, estar sempre se envolvendo na obra, e sempre orando a Deus para Ele dar direção. Eu fui o primeiro a vir da minha casa, a servir ao Senhor Jesus Cristo, e muitas das vezes, eu falava com meu irmão Magno, Magno, lê essa palavra aqui. Primeiro eu expliquei para ele, falei, ou você acredita como os cientistas, como os estudiosos, que o mundo surgiu através de uma explosão, ou você acredita que Deus existe e Ele criou o mundo, e deu fôlego de vida ao ser humano? Essa parte ele já entendeu, essa parte foi fácil. E sempre orando a Deus, Deus dando direção, colocando as palavras certas na minha boca, porque senão você assusta. Eu falei, Magno, lê essa parte aqui, ó. É interessante, isso aqui é fato verídico, é Bíblia, é a palavra de Deus. Ó, Daniel aqui, ó, na cova dos leões, você vai gostar. Aí ele ficava lendo, e eu ficava de olho assim, ó, atrás da porta, ele lendo. Eu falei, ô glória, Deus já está trabalhando. Só que o trabalhar de Deus é diferente, não é do jeito que a gente quer. Eu falava, ô Magno, vai ter um culto dos jovens lá, vai vir um pregador de fora, vai ser legal. Ele é difícil de conversar com ele, arrancar alguma coisa dele, é bem fechadão. Eu falei, então, vai ter um curso de jovens lá, se você quiser ir hoje lá na igreja. Não. Eu falei, ô Senhor. Aí esperava um tempo, aí quando Deus tocava no meu coração de novo, Magno, vai ter uma convenção lá na igreja, vai ter uma festividade lá, vários pregadores diferentes, tem bastante job. Não. E cada vez que ele falava não, só Deus sabe o jeito que eu vinha para a igreja, com meu coração arrebentado, com meu coração despedaçado. Porque é difícil você estar no caminho do Senhor, você tem a promessa na sua vida,
Você quer salvar os teus, mas o trabalhar de Deus é diferente, você tem que ter paciência, meu amado. E outra vez eu estava também, Deus tocou no meu coração, estava falando com ele, Magno, hoje é culto dos jovens, sábado, o que você vai fazer? Não vou fazer nada. Eu vou falar, então, vai ter um pregador lá tal, lá na igreja lá, e acho que vai ser um culto bom. Você não quer ir, não? Vou. Aí eu até assustei, já estava indo embora, porque sempre falava não, ele falou, vou. Aí minha mãe falou, virou para trás, minha mãe estava lavando louça, eu lembro como se fosse hoje. Magno, não brinca com as coisas de Deus, Magno. Aí ele subiu as escadas, foi até se arrumar, colocou uma camisa polo, uma camisa, um social esporte, uma polo. E eu fiquei ali embaixo na contenção, né? Falei, será que vai desistir? Não vai não, Jeová. E com vontade de já dar um glória misturado com aleluia. Aí ele desceu. Eu falei, vamos antes que ele desista, vamos logo. A honra e glória do Senhor Jesus, depois daquele dia, a coisa mais difícil de ver é ele fora da igreja. Ele serve ao Senhor Jesus Cristo. Fica lá em cima na salinha, os irmãos não vê muito ele aqui embaixo, porque ele está tomando conta do som lá. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a coisa mais difícil é ele faltar em um culto. Não é porque meu irmão não, é porque a verdade tem que ser dita. Aí eu pensava que meu pai ia vir primeiro, que Deus ia tocar no coração do meu pai, ia vir primeiro. Mas o trabalhar de Deus é diferente. Através da minha vida, minha mãe também hoje serve ao Senhor Jesus Cristo. Está firme, se batizou. Meu irmão se batizou, está firme. Lá em casa já é 60%. Faltam 2 ainda. Mas a obra ainda não está completa, eu creio. E é assim que Deus trabalha. É através do teu testemunho. É através da tua mudança, da sua conduta. Às vezes você não precisa pregar muito, você não precisa falar muito dentro do seu lar. Aí o que acontece? Aí você quer pregar para aquele vizinho lá fora, só que dentro da sua casa está tudo bagunçado. Aí eles falam, por que não vai pregar lá o pai dele? Por que não vai pregar para a esposa dele lá aqui? Então tem que ter um bom testemunho, meus amados. Agora, gostaria de entrar aqui na terceira parte, serviremos ao Senhor. Quando você começa a olhar aqui, dentro da igreja, o que você vê dentro da igreja? A igreja é formada por membros, por pessoas, por visitantes, por famílias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué está falando, ele está falando da família. Aí você começa a olhar para os lados, você começa a ver famílias. Você começa a ver filhos, irmãos, maridos, esposa. Só que tem família que é uma bênção, que tem família saudável. E quando ela vem para dentro da igreja fazer a obra, quando ela vem para a obra de Deus, ela produz bons frutos. Mas tem família que é meio complicada. Tem família que precisa ser corrigida. Tem família que precisa ser curada, que precisa ser tratada. E quando vem para dentro da casa do Senhor, que vem fazer a obra do Senhor, muitas das vezes traz fofoca, traz confusão, traz contenda, traz problema. O que devemos fazer? Devemos cuidar das nossas famílias. Não podemos fazer a obra do Senhor, não podemos pregar a palavra do Senhor, não podemos evangelizar se não começarmos das nossas famílias, dos nossos lares. Comece a arrumar a tua casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que vocês sejam abençoados. Não tem jeito de você fazer a obra, não podemos fazer a obra relaxadamente.
Você quer fazer a obra de Deus, mas a sua casa como que está? Vamos dar uma arrumada na casa, vamos estar ali cuidando uns dos outros. Você quer tratar o irmão bem, você quer dar um abraço, você quer falar que ama, amém. Mas quando chega em casa você não suporta olhar para a cara do seu pai, mas quando chega em casa você não suporta olhar para a cara do seu marido, que já começam a trocar farpas, que já começam a se desentender. Então cuide primeiro da tua família e depois venha servir ao Senhor. Deus não se agrada de você estar feliz, estar contente aqui dentro da igreja, mas quando você está na sua casa, está tudo errado. Glórias a Deus. Como podemos pregar o amor de Deus se não vivemos em comunhão familiar? Conclusão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos nos conscientizar que eu e a minha casa serviremos, não, precisamos servir ao Senhor. Gostaria que repetisse comigo: eu e a minha casa precisamos servir ao Senhor. Glórias a Deus. Porém, foi apenas a introdução. Quando o pastor me chamou para estar pregando a semana passada, eu sentei ali, peguei a Bíblia e comecei a folhear a Bíblia e falar com Deus: Senhor, preciso de uma palavra, Pai. Mas dessa vez foi muito rápido. Eu falei: Senhor, e ali eu mergulhei numa palavra e comecei a conversar com Deus ali onde eu estava sentado. Eu falei: Senhor, esta palavra mesmo? E Deus: Senhor, é. Começou a tocar no meu coração, senti grandemente a presença de Deus. E eu falei: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a do homem nesta terra. A palavra ao qual Deus quer nos ensinar através dela esta noite se encontra no livro de Daniel, capítulo 5. Onde ali fala que havia um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, onde, através da promessa de Deus, ele veio tomar a Israel. Por que ele tomou Israel? Porque ele quis? Porque ele era mau? Não. Porque havia uma promessa sobre a vida dele, que ele tomaria Israel. Quando este rei, chamado Nabucodonosor, tomou a Israel, ele pegou alguns utensílios ali do templo sagrado do Senhor, utensílios ao qual eram utilizados para estar adorando ao Senhor, alguns vasos que eram sagrados, para estar sendo usados apenas no templo do Senhor Jesus Cristo, e trouxe com ele alguns cativos de Jerusalém. Falou: tragam alguns rapazes, tragam alguns homens, para que eles venham aprender a nossa cultura, para que eles venham aprender a nossa língua, a língua dos caldeus, para que possam servir melhor o rei. E no meio desses homens, eles fizeram uma avaliação, porque eles queriam os melhores, os mais altos, os mais fortes, os mais formosos, os mais inteligentes. E a Bíblia Sagrada nos diz que Daniel estava no meio desses homens. E ali o rei queria cuidar desses homens. Queria cuidar porque queria que servisse, os melhores ali servisse o rei. E falou: 3 anos aí, vamos ensinar a língua, vamos ensinar a nossa cultura. Alimente com os manjares, alimente da melhor forma possível, com essa carne, com o melhor vinho. E Daniel, que já era próximo de Deus, que já tinha um entendimento maior, a Bíblia Sagrada nos diz que a vida de Daniel havia um espírito muito excelente, já tinha uma visão diferenciada, uma visão espiritual.
e falou ali para os outros, falou, não vamos nos contaminar com os manjares oferecidos pelo rei. Chamou ali o chefe da cozinha e falou, não quero vinho, não quero carne, não quero aves. Vamos nos alimentar apenas de legumes e água. Imediatamente o chefe da cozinha não concordou. Falou, mas eu não posso fazer isso. Se o rei souber disso, ele me mata, ele arranca minha cabeça fora. Vocês vão ficar pálidos, vocês vão ficar fracos. O rei vai identificar que vocês estão fracos, que vocês estão pálidos. Não vai dar certo. E Daniel ainda insistiu. Falou, me dá um prazo de 10 dias. Tomando água e comendo legumes. E se eu estiver pálido, se eu estiver fraco, ranzinzo, aí a gente vê o que a gente faz. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, quando venceu o prazo de 10 dias, que ele se pôs ali na frente do chefe da cozinha. A Bíblia Sagrada diz, isso aqui não é história em quadrinho, é a palavra de Deus que diz, que Daniel e os seus amigos estavam mais corados, estavam mais fortes do que os outros. Como isso é possível? Isso é possível porque eles não se misturaram, eles não se contaminaram com os manjares oferecidos pelo rei. A Bíblia Sagrada nos diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, ali se prostrava aos pés do Altíssimo. E todas as dificuldades, todo o clamor, toda a súplica ali derramava nos pés do Altíssimo. E assim Daniel não se contaminou. Através disso, Deus abençoou a vida de Daniel grandemente. A Bíblia Sagrada, no livro de Daniel, de capítulo 1, versículo 17, ela diz da seguinte forma, que Deus deu a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos. E através deste presente dado por Deus, Daniel, certa vez, veio interpretar um sonho de Nabucodonosor, onde ninguém pôde interpretar. Como Deus já havia abençoado a vida de Daniel, ele interpretou, e foi levantado como governador, foi honrado naquele lugar. Só que com o passar do tempo, à medida que iam saindo os reis, que a fila ia andando, que o rei saía, consequentemente os governadores que governavam ali junto também saíam. Foi onde Daniel saiu da governança também. E agora, a Bíblia relata que o rei ali da Babilônia era um homem chamado Belsazar. A Bíblia fala que passaram mais ou menos uns 65 anos. E é nesse texto que eu quero pregar, que Deus quer nos ensinar esta noite. E esse rei, chamado Belsazar, que havia ocupado o lugar de Nabucodonosor, a Bíblia relata que fala que era o seu pai, mas já haviam passado 2 reis, avô. Ele resolveu dar uma grande festa. A Bíblia fala que ele deu uma grande festa para 1000 lordes dele. O que ele fez? Ele era o rei, ele que mandava e desmandava. Se fazia assim, estava tudo bem, se fazia assim, estava tudo mal. Ele tinha autoridade absoluta naquele lugar. E ele teve uma ideia, falou, vou fazer uma festa. Agora imagina uma festa num palácio real, como que não é. Todo mundo gosta de ser convidado para uma festa. Só que essa não era uma festa qualquer. Era uma festa ali que ele chamou só os lordes, só a alta sociedade, só quem tinha um poder aquisitivo maior. E a palavra do Senhor nos diz, a Bíblia nos diz, que ali ele estava ali naquela festa, com suas mulheres, com música, com a melhor comida que havia, com os melhores vinhos,
com suas concubinas. Concubinas são mulheres que não são casadas, são como se fosse amante. Então os irmãos já podem começar a imaginar como estava a festa do rei. Mas para eles estava tudo bem, estava tudo bom, se embebedando, tomando ali os melhores vinhos. Mas no meio da idolatria, no meio do adultério, dança sensual, piadas, pornografia. A festa desse rei estava do jeito que o diabo gosta. Mas para eles estava tudo bem, eles estavam se divertindo, bebendo, se alegrando, risos, risada. A festa ia tudo bem. E a Bíblia nos diz que quando ele começou a se embriagar, ele teve mais uma das grandes ideias dele. Sabe quando tem um flash ali na cabeça? Ele falou, eu tive mais uma ideia. Tem uns utensílios lá guardados, que Nabucodonosor, meu pai, havia tirado do templo sagrado de Jerusalém, que era um templo onde apenas servia para adorar a Deus. Aí ele teve uma grande ideia, falou, vou pegar aqueles utensílios, eram vasos, eram cálices, taças. E a festa estava indo boa. Falou, traz tudo para cá que agora nós vamos beber nos vasos. Nós vamos nos fartar agora nos vasos. Pega aqueles vasos de ouro. Pediu ali para os funcionários dele, os serviçais dele, tragam todos os vasos que meu pai trouxe de Jerusalém, do templo, que agora nós vamos beber nele. A festa vai ser maior ainda, agora cabe mais vinho. Fica lá para as terras. Mal sabia que essa grande ideia dele ia trazer um grande problema para a vida dele. E naquele momento a Bíblia Sagrada nos diz que encheram os vasos, estavam bebendo nele, o rei, as mulheres, os lords, as concubinas. Mas com Deus não se brinca, meus amados. No momento que ele estava ali bebendo, se alegrando com aquele vinho, naqueles utensílios sagrados, que foram saqueados, que foram trazidos do templo de Jerusalém, do templo de Deus. Deus enviou parte de uma mão misteriosa até aquele palácio. Nem foi a mão inteira, a Bíblia não fala a mão inteira, fala parte da mão, dedos, ricalabras terra, ó mistério Jeová. E naquele momento aquela mão misteriosa entrou dentro do palácio do rei Belsassar, aí a coisa começou a estreitar um pouco. Porque eu vejo que para estar ali tinha que ser convidado. Que para estar ali precisava no mínimo você ser apresentado. Ó rei, vai entrar tal pessoa na tua presença, traz ou não? Não, traz. Mas ali eu comecei a ver, nessa passagem, que o rei começou a perder o comando ali do reino dele, começou a perder o comando ali da situação. Porque aí Deus se levantou e mandou uma mão misteriosa até o palácio do rei, que não pediu licença, que não pediu por favor, que não pediu autorização. E aquela mão, oh, glórias a Deus, ela foi direto na parede ali na frente do rei e começou a escrever. Ricalabras terra. É assim que Deus trata com aqueles que não querem servir, que não querem respeitá-lo. Até aqueles que estavam alegres, que estavam embriagados, naquele momento foram obrigados a prestar atenção na mão escrevendo na parede. Mas que mão é essa? A Bíblia Sagrada nos diz que é uma mão misteriosa, uma mão enviada por Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que ali o rei se incomodou com aquilo. Eles bebiam nos vasos sagrados ali.
E eles brindavam, ofereciam. A Bíblia Sagrada nos diz que eles ofereciam brindes ao Deus de ouro, ao Deus de prata, ao Deus de bronze, ao Deus de ferro, ao Deus de madeira, ao Deus de pedra, mas esqueceram da tamanha glória de Deus. Serviam, brindavam ali para todos os deuses, mas o Deus do Altíssimo, o único, eles não lembraram dele, eles não serviam ao Deus, serviam aos deuses errados. Eu falo para você esta noite, que com Deus não se brinca, que com Deus não pode se zombar de Deus, das coisas sagradas de Deus, das coisas que são propriedades de Deus. E calabras terra. Não se toca naquilo que é propriedade de Deus. Um dia você levantou a mão e decidiu por Cristo. Falou, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Sabe o que aconteceu com você? Propriedade de Deus, propriedade de Deus. Você é 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 propriedade de Deus. Esse microfone é propriedade de Deus. Esses instrumentos são propriedade de Deus. Ai de quem tocar nos meus ungidos. Ai de quem tocar na menina dos meus olhos. Não toque naquilo que é do Senhor. Rica labras terra. A Bíblia Sagrada nos diz que o rei mudou o semblante, os pensamentos perturbaram eles. As juntas do seu corpo se relaxaram, o corpo do rei amoleceu. E a Bíblia ainda diz que os joelhos do rei batiam um contra o outro. Sabe o que é isso, meu amado? Medo. Quem serve a Deus tem que ter temor. Mas quem não serve tem que ter medo. E calabras terra. A Bíblia Sagrada diz que os joelhos do rei batiam um contra o outro. Ele estava desconcertado. Ali ele perdeu o controle da situação. Então cadê o bambambam? Cadê o homem corajoso? Cadê o homem endinheirado? Que tinha muito ouro, que tinha muita prata? Pois a Bíblia Sagrada nos ensina que todos os homens, quando estão juntos ali perante, na frente de Deus, não importa se é governador, não importa se é prefeito, não importa se é o presidente da república, não importa se é obreiro, não importa quem é, Deus vê todo mundo igual, todo mundo igual. Não tem o mais alto, não tem o mais baixo. Aquele que tem dinheiro, aquele que tem um poder aquisitivo maior, que é gerente, que é dono de empresa, microempresário, ele está do lado do mendigo que não tem nada. Rica labras terra, com Deus é assim. Glórias a Deus. Nessa mensagem vamos aprender qual é a diferença entre medo e temor. Quando você vai procurar a definição de medo, significa quando o corpo está no estado de alerta, receio, sente-se ameaçado por algo, apavorado, uma situação que pode lhe trazer algum mal. Esse é quem tem medo. Aí o rei amedrontado pediu naquele momento que entrassem os sábios na tua presença, para que viesse ler, para que viesse decifrar, interpretar o que aquela mão misteriosa havia escrito. E a Bíblia Sagrada nos diz que trouxeram os sábios, trouxeram os astrólogos, trouxeram os magos, trouxeram os feiticeiros, e ficou aquele rebuliço, aquele povo tentando entender, e olhava para aquilo que foi escrito, a mão misteriosa escreveu, e tentava entender, e tentavam ler de trás para frente, de frente para trás, e tentavam ler de ponta cabeça, rica labras terra, mas não conseguiam, porque o mistério de Deus é coisa oculta, porque o mistério de Deus não é para qualquer um, porque o mistério de Deus não é para quem tem medo, o mistério de Deus,
Oh, glórias a Deus. É para quem teme ao Senhor, quem tem intimidade com o Senhor, revela o mistério de Deus. Rica labras terra. Entraram magos, feiticeiro, macumbeiro. Era tudo a mesma raça, só trocava máscara. Era tudo demônio. Era tudo uma legalidade do mal, só trocava máscara, mas continuava a mesma coisa. E ali ainda a Bíblia Sagrada nos diz que Deus ofereceu, falou: qual de vocês conseguir ler a mensagem, interpretar o que está escrito ali? Eu vou vesti-lo de púrpura, vou colocar um colar grandioso de ouro no pescoço, e esse se tornará o terceiro governador do meu reino, abaixo de mim e do príncipe. Quem conseguir ler, interpretar, vai ser o terceiro governador, abaixo do príncipe, é quem vai mandar em tudo. Que vê os magos, falem: não posso revelar, Senhor, não posso ler. Saiam da minha presença, vem os feiticeiros. Não consigo, não sei, os astrólogos, não dá. Tira tudo esse pessoal da minha presença, sai todo mundo. Aí saiu tudo. Aquele bando de demônios, saiu tudo. Foi embora. Aí que o rei ficou mais mal assombrado ainda, porque já estava com medo. Ele olhava para aquilo lá e não entendia nada. Ele falava: Senhor, aos convidados dele, a Bíblia Sagrada nos diz que os convidados deles também ficaram sobressaltados, que significa assustados, pálidos. Aí ninguém já estava mais rindo, ninguém já estava mais bebendo, ninguém já estava mais dançando, a música parou, a carne parou de servir, o cordeiro esfriou. Glórias a Deus. Acabou com a festa de Belsazar. Eita Deus danado. Sabendo disso, as notícias correram. A Bíblia Sagrada nos diz que a mãe rainha ficou sabendo do que estava acontecendo e se colocou ali na presença do rei. Entrou ali naquele banquete. Falou: meu filho, rei, desfaça esse semblante triste de preocupação. Por que está assim abalado, meu filho? Saiba que tem um no teu reino que pode interpretar. Glórias a Deus. Mas para isso tem que ter intimidade com Deus. No livro de Salmos, de capítulo 25, 14, a palavra do Senhor nos diz: intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem. Intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem e não o tremem. Glórias a Deus. Qual a diferença entre ter medo e temer? Quando muitas das vezes falamos, deve temer ao Senhor, o cristão deve temer ao Senhor, significa que devemos reconhecê-lo como o único Deus nosso. Devemos respeitá-lo, devemos adorá-lo, reverenciá-lo, obedecê-lo, ter uma vida de santificação. Isso significa temer a Deus, é isso, meu amado. Só que aquele mistério que foi escrito ali na parede do rei não podia ser interpretado por qualquer um. Precisava ser interpretado por pessoas que têm intimidade com Deus. Aí a Bíblia fala: quem tem intimidade com Deus? Quem teme a Deus? Quem teme a Deus? Aí tua mãe rainha, tem um no teu reino que teme a Deus. Tem um no teu reino que pode ler o que está escrito aí, pode interpretar. Mas quem é este? Calabras terra. Há mais ou menos uns 20 dias atrás eu passei uma luta espiritual lá em casa. Estava dormindo, quem já passou luta espiritual sabe como que é. E eu estava ali
meio que naquele pesadelo, aquele negócio real e aquela luta. Ia dar por volta de umas 5 horas da manhã. Só que quando você acorda, você está fora, você está no sobrenatural ainda. Tanto que eu chamava minha esposa, não é que ela tem um sono pesado, é que nós estávamos em dimensão diferente ali, algo estava acontecendo diferente. É meio que inexplicável, porque as coisas de Deus devem ficar ocultas, não devem ser explicadas. E eu chamava amor, 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 eu creio que até os vizinhos já estavam escutando, amor! E ela não acordava, e quando ela acordou já estava sendo sufocado. Aí contei o que tinha acontecido, contei a revelação do sonho. Isso ia dar 5 horas da manhã, eu falei, vamos orar? Ela falou, vamos orar. Aí Deus tocou no meu coração de orar pela casa inteira. Brica, labras terra, lamas. Cria intimidade com Deus. Aí comecei a orar daquele quarto, saí pelo banheiro, peguei o corredor, entrei no outro quarto, fui no outro banheiro. Aí quando eu pisei na divisão ali da soleira, que eu pisei na cozinha, eu senti o arrepio que veio dos meus pés até a cabeça. Eu falei, Senhor, aí ali eu mudei a minha oração, falei, Senhor, se neste lugar, se nesta casa que é consagrada a Ti, Senhor, que veio das Tuas mãos, que eu nada tenho, Senhor. Propriedade de Deus. Se tem algo que está te desagradando aqui neste lugar, Senhor, me mostra, Senhor, me revela, ó Pai, que vai ser botado para fora agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí quando eu olhei para cima da geladeira, tinha um enfeite lá. Eu e a minha esposa, nós costumamos orar em tudo que entra dentro de casa. Só que acho que nós passamos batido, porque nós compramos aquele enfeite no mercado. Eu falei, não, Senhor, não pode ser. Aí eu fui para a sala e continuei orando, o Senhor, confirma para mim, ó Pai, confirma. Se Tu confirmar, é isso mesmo, ó Pai. E daí voltei para a cozinha, senti o arrepio de novo e olhava. E daí quando eu olhei, daí falou, é Ele mesmo. Pode colocar para fora ali, calabras terra. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós nos contaminamos, recebemos manjares, recebemos muitas coisas de comer, levamos para dentro de casa, no serviço, na faculdade, na escola, você está comendo, come isso daqui, ó, trouxe lá da minha casa, você não sabe de onde veio. Muitas das vezes você não tem nem orado, nem agradecido o alimento que Deus coloca na tua mesa. Como que você vai orar por um alimento que teu amigo te deu não fazer mal? Está entendendo o mistério? Tem que orar, meu amado. Muitas das coisas você pode ganhar um presente, mas você não sabe que trabalho que foi feito naquela boneca, naquele vaso, naquele chapéu. Você não sabe a quem foi consagrado aquele CD que você ganhou, que está lá na sua casa, que não deve estar mais lá, mas ainda está lá. Queima tudo, meu amado. Era um pinguim lá que eu tinha em cima da geladeira, e eu falei, vai pro lixo. Crente é meio doido, o espiritual não pode explicar muito. Aí eu peguei aquilo lá e minha mulher me seguindo e orando e clamando, e aí eu já comecei a falar em línguas, aí juntei lá, coloquei dentro da sacola, coloquei dentro do jornal, peguei meu martelo na caixa de ferramenta e comecei a quebrar, esmiuçar, e falando em língua, e chorando, e quebrando. Aí quando eu abri a sacola, a cabeça do bicho ainda estava lá, fui lá, fechei de novo, dei mais umas marteladas, acabou com a cabeça do bicho. Daí eu falei, agora ele vai pro lixo. Aí quando eu levantei, que eu olhei em cima da mesa, um objeto de guardar CD com a cara de uma menina. Aí Deus falou, esse também. Rica labras terra. Aí eu comecei ali desesperadamente, eu pensei que era da minha esposa. Comecei ali a tirar aquele monte de CD, jogar na mesa e estava cheio. Não acabava nunca aquele CD, parecia um ano que eu estava jogando CD ali. E jogava. E ele falou, Melk, esse CD não é meu, é da minha colega. Aí falou o nome da menina. Eu falei, amor, como você traz as coisas para dentro de casa e não me fala nada? Aí, ó, tá com coisa ruim. E falando em línguas, eu falei, vai ter que ir para fora agora. Aí peguei, levei lá para a garagem, não joguei fora, devolvemos, mas teve que ir para fora. Aí peguei a sacola, peguei aquela cerâmica tudo esmiuçada, tudo quebrada, fui lá, levei 5 horas da manhã lá fora na lixeira. Aí o guarda estava lá, ele ficou olhando, ele falou, meu Deus, isso daí nem dormir dorme. Eu falei, amém. Glórias a Deus.
Temos que ter cuidado com aquilo que colocamos dentro da nossa própria casa. Tem que ter cuidado com aquilo que comemos lá fora. Muitas vezes ali no serviço tomamos um café ali. E sempre que vem alguma coisa de fora eu oro. Estou ali quietinho, você não precisa orar alto. Você não precisa falar que você está orando, que você está repreendendo o mal. Senhor, abençoe esse alimento, Pai. Se tiver alguma coisa que não vai me fazer mal, ó Pai. Porque eu sirvo a Ti, ó Pai. E come, se alimenta. Mas tem que ter fé, tem que orar, tem que acreditar que existe o mal e que existe o bem. Rica labras terra. Ali a mulher falou, tem um que pode, que servia Nabucodonosor, teu pai. A Bíblia, os estudos nos ensinam que já haviam passado 65 anos e que Daniel já era velho. Como que é o nome? É Daniel. Tragam ele até a minha presença. E lá foram buscar Daniel. E Daniel veio até a presença do rei. Aí ele perguntou assim, a Bíblia Sagrada nos diz, Daniel, és tu o Daniel da época de meu pai? Por quê? Porque tem muitos que, como a caminhada é longa, começam a se desviar. O rei queria saber se ainda ele interpretava. O rei ainda queria saber se ele ainda era usado por Deus. O rei queria saber se ele orava ainda 3 vezes ao dia. Orava ao Deus Altíssimo 3 vezes ao dia. Ele respondia. Respondia com fogo, respondia com cura. Respondia com bênção, com provisão divina. Ele queria saber se era o mesmo Daniel que clamava e acontecia. Ele queria saber se era o mesmo Daniel que falava em línguas estranhas, que dava glória a Deus e aleluia. Rica labras terra. Sim, rei, sou eu. A Bíblia Sagrada nos diz, no versículo 15, que o rei falou, todos vieram até aqui e não puderam ler aquele que conseguir ler, será vestido de púrpura, receberá uma cadeia de ouro no pescoço e ocupará o 3º lugar no meu reino. E Daniel respondeu ao rei, os teus presentes fiquem contigo, pois lerei ao rei e darei a interpretação. 18. Ó rei, o Deus Altíssimo, deu ao seu pai Nabucodonosor um reino com grandeza, com glória, com majestade. Porém, quando seu espírito se elevou, tornou-se arrogante e soberbo, e foi derribado de seu trono. Tu, Belsassar, que és seu filho, não humilhaste teu coração, ainda que sabia de tudo isto, e se levantou-se contra o Senhor do céu, trazendo os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, tuas mulheres, tuas concubinas, e bebeste vinho neles, e adoraram outro Deus, adoraram o Deus de ouro, adoraram o Deus de prata, adoraram o Deus de bronze, adoraram o Deus de ferro, adoraram o Deus de madeira, adoraram o Deus de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a sua vida, e todos os teus caminhos não glorificaste, pois da parte do Senhor foi enviada aquela mão misteriosa que traçou a escritura. Pois ali está escrito, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Já vou lhe dar a interpretação, meu rei. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Tu foste medido, Belsassar, e avaliado em nada. Tu foste pesado, Belsassar, e achado em falta. Rei Belsassar,
dividido foi o teu reino, e passará de ti e será entregue aos medos e aos persas. Aí Belsazar deve ter pensado: tudo isso aconteceu comigo, vou perder o meu reinado por causa de um vaso? Você é vaso de Deus, você é vaso de Deus, você é propriedade de Deus, você é vaso de Deus, você é propriedade de Deus, você é vaso de Deus. Brinca lá pras terras. Não toque naquilo que foi consagrado ao Senhor. Não toque nos ungidos do Senhor. Não toque nas meninas dos olhos do Senhor. Não toque naquilo que pertence ao Deus Altíssimo. Brinca lá pras terras, porque toda a glória, toda a honra é dele. É tudo dele. Se Deus quiser, num piscar de olhos, Ele acaba com tudo isso e vira tudo pó. E Ele refaz tudo de novo. Brinca lá pras terras. Não toque naquilo que é do Senhor. Não toque naquilo que é propriedade de Deus. Então aquele rei cumpriu ali o que havia prometido. Vestiu a Daniel, que já era um senhor, com púrpura. Trouxe ali uma cadeia de ouro ao pescoço dele, creio que é um colar muito grande de ouro, de presença. E honrou a vida de Daniel como terceiro governador, abaixo do príncipe. Quem iria mandar, quem iria governar seria Daniel. Só que o rei Belsazar não sabia que o julgamento, que o jugo de Deus era imediato. No versículo de número 30, a Bíblia Sagrada nos diz que Belsazar foi morto naquela noite. Glórias a Deus. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Gostaria que o obreiro apagasse as luzes nesse momento. Gostaria que vocês fechassem os olhos nesse momento. Apenas ouçam. Feche os olhos, só um pouquinho, meu amado. Apenas ouçam. Durante o louvor, pode soltar, mano. Durante o louvor, mantenha os seus olhos fechados. Começa nesse momento, clamar ao Deus Altíssimo. Suplicar aqui as tuas dificuldades. Derramar toda a sua ansiedade. Feche os olhos. Pensa nesse momento. É algo profético, meu amado. Tem que crer para acontecer. Pense naquele que está na sua casa, da sua família, que precisa ser salvo, que precisa ter uma vida com Jesus Cristo, que precisa ter uma vida renovada. Comece a orar agora. Comece a clamar ao Senhor Altíssimo, para que a situação seja mudada. Glórias a Deus, comece a orar, comece a clamar, comece a dar glória ao Senhor, comece a glorificar ao Senhor. É glória que sobe, é glória que desce. Abençoa, abençoa, Pai, porque a Tua presença é real neste lugar. Oh, Espírito de Deus, sopra, vento, sopra nele, Pai. Brinca lá pras terras. Gostaria que vocês estendessem essa noite que a boca ao qual Deus te deu, que a boca ao qual Deus te deu, que muitas das vezes é para louvar, é para clamar ao Senhor, não pode ser a mesma boca que você xinga, que você ofende. A mesma boca que você abençoa não pode ser a mesma boca que você amaldiçoa. A mão ao qual você traz o dízimo, a oferta, que cumpre seu voto na casa do Senhor, não pode ser a mesma mão que dá o dinheiro para o seu filho comprar um cigarro de maconha. Não pode ser a mesma mão que você dá para o seu filho, para o seu marido comprar uma lata de cerveja. Gostaria que você entendesse esta noite que os pés que te trazem até este lugar, para você se colocar, para você buscar, aprender a palavra do Senhor, buscar a presença do Senhor, não pode ser os mesmos pés ao qual te levam em territórios proibidos. Estou sentindo minhas forças indo embora.
até aquele computador que você tem na sua casa, que muitas das vezes serve para fazer uma pesquisa, para baixar um louvor para ouvir, para ver um clipe ali gospel. Não pode ser o mesmo computador ao qual você entra para pesquisar o horóscopo. Rica na terra, propriedade de Deus, propriedade de Deus, propriedade de Deus, propriedade de Deus, vaso de Deus, propriedade de Deus, propriedade de Deus, vaso de Deus, propriedade de Deus, propriedade de Deus, vaso de Deus, vaso de Deus, propriedade de Deus, propriedade de Deus, rica lá pra terra. Tua presença me renova nessa hora. Se declara essa noite que você é dependente do Senhor, inteiramente dependente do Senhor. Se declara essa noite que você é propriedade exclusiva do Senhor. Ai daquele que tocar nos meus ungidos, ai daquele que tocar nos meus vasos. Você é vaso de honra, você é vaso cheio de azeite. Transborda nesse momento na presença do Senhor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor, vem. Quando você chegar na sua casa esta noite, comece a orar, comece a clamar ao Senhor. É algo profético. Eu creio que não passará da meia-noite e Deus vai revelar o que está em oculto dentro da tua casa e precisa ser colocado para fora em nome do Senhor Jesus Cristo.